Volume 7. Capítulo 124, Imitação. Na densa neblina que se agarrava a seus corpos, as sombras de pessoas podiam ser vistas se movendo sem hesitação. Eram Hajime e seu grupo. Com Shia na frente, eles estavam seguindo na direção da grande árvore. Era o segundo dia após a chegada deles em Faia Belga, o ciclo para o caminho da grande árvore finalmente estava aberto. Nesse meio tempo, houve várias confusões em que Hajime e seu grupo se envolveram enquanto estavam em Faia Belga, porém, se você comparasse com o que acontecia em geral, isso não chegava aos extremos que poderiam ser considerados ocorrências diárias para eles. Sobretudo, coisas com Kouki e as escravas libertas, um grupo de garotos demi-humanos implicando com Hajime pelo que aconteceu com Arutena, e Ryutaro fazendo alguns treinos com os demi-humanos mestres em artes marciais, e esses tipos de histórias. Pelo caminho, monstros da floresta lançaram ataque surpresa sob a neblina. Contudo, Hajime e seu grupo, Yui, Shia, Tio, e os Aulia, não moveram um dedo, eles deixaram tudo para Kouki e seu grupo. Como eles não sabiam que tipo de desafios o grande calabouço do mar de árvores Altina guardava, como uma forma de aquecimento, os alunos ouviram que deveriam lidar com as feras mágicas. Em primeiro lugar, como o mar de árvores enlouquecia os sentidos de outras raças que não fossem os demi-humanos, era completamente diferente do que lutar contra os monstros do grande calabouço Orcus, com que os outros heróis estavam tendo lutas muito difíceis. Eles continuavam a ser provocados por repetidas táticas de bater e correr e Ryutaro estava muito irritado com as feras mágicas que se aproveitavam da densa névoa. Ali! Tome isto, e isto! No meio disso, Kaori estava misturada nos repetidos combates do grupo de Kouki. Ela ainda não tinha total controle do corpo de Noento, assim, ela se voluntariou para treinar. Parecia que a densa neblina não afetava tanto o corpo de Noento, assim, essa situação parecia ideal para a garota adquirir experiência de combate e dominar as habilidades da apóstola. Mesmo agora, enquanto batia suas asas que brilhavam em prata, ela disparava penas de prata para repelir os monstros. Parecia que ela tinha se acostumado com o uso das penas de prata, e como se fossem mísseis teleguiados, elas eram lançadas contra as feras mágicas e instantaneamente as transformavam em nada. Além disso, enquanto gritava, os monstros que escapavam das penas eram cortados em dois com a espada grande que era banhada em luz prateada e era desferida em um instante. Parecia que ela ainda não podia empunhá-las com facilidade como Noento, porém, se fosse apenas um golpe, a garota tinha considerável habilidade. No mínimo, ela estava em um nível onde não ficaria envergonhada por se chamar de espadachim. Acho que estou me acostumando com isto. Valeu a pena lutar com Yui todos os dias. Seus atributos são anormais. Não posso me permitir ser imprudente. Hajime suspirou e murmurou, "Fuu", enquanto observava a figura de Kaori. Apesar de ela ainda não estar no nível original de Noento, que foi capaz de criar uma luta difícil até para Hajime com seu poder total, se você pensasse na taxa de crescimento dela, isso era magnífico, já que ainda fazia apenas 10 dias desde que sua alma foi transferida. A dedicação de Kaori devia estar a permitindo rapidamente dominar o poder de luta de Noento. Isso não é verdade. Ainda não estou acostumada a usar magia enquanto luto. Se não me concentrar na decomposição, ela não se ativará, e ainda não posso nem mesmo acertar um golpe em Yui. Parecia que a curandeira ouviu a conversa entre Hajime e Yui, Kaori estava fazendo beicinho enquanto seguia em frente. Ela queria ficar mais forte logo, ela tinha esse ideal, mas estava frustrada por as coisas não aconteceram como ela queria, e esses sentimentos estavam refletidos na expressão da garota. Kaori. O que você está dizendo? Suas capacidades físicas excedem as nossas, você tem a habilidade brutal da decomposição em suas asas de prata, e você tem aptidão com todos os atributos e pode usar magia sem ter que usar encantamento ou formações mágicas. Sua esgrima também está progredindo sem limites como se isso fosse uma piada, devido à sua proficiência com magia de cura, suas defesas são como uma fortaleza, mesmo que você receba um ferimento, ele será curado imediatamente, já não é mais adequado te chamar de trapaceira, você é mais como uma personagem quebrada. Mesmo assim, você está insatisfeita? Shizuku apontou os atributos dela como se estivesse impressionada. Kaori sentia que ela definitivamente tinha se tornado um monstro, então apenas deixou seus olhos vagarem pelo local. Mas eu não posso derrotar Yui ou Shia, e se eu sou uma personagem quebrada, então o que Hajime-kun e as outras são? Algo difícil demais para descrever, talvez algo desse tipo. Shizuku estava mostrando uma expressão penosa enquanto pensava na melhor forma de descrever Hajime e seu grupo, parecia que nada lhe surgiu na mente. Kouki chamou Shizuku.
Está tudo bem, Shizuku. Contanto que possamos completar o grande calabouço, até mesmo nós nos tornaremos tão fortes quanto Nagumo. Não, se você pensar sobre a classe não combatente de Nagumo, com certeza podemos ficar mais fortes do que ele. Pode ser que sim. Estou ansioso para descobrir que tipo de magia vamos obter. Vamos dar o nosso melhor. Apesar da força de Hajime não vir apenas da magia da Era dos Deuses, Kouki, que apenas decidiu isso, estava apertando seu punho com força. Ryutaro e Suzu também pareciam estar animados. Todo-ous, chegamos-ous. Quando Kouki e seu grupo estavam se animando, Shi os avisou da chegada à grande árvore enquanto ela olhava por sobre seu ombro. Quando Hajime e os outros seguiram Shia, que estava à frente e desapareceu do outro lado da névoa, eles chegaram em um espaço que não tinha neblina. Se agigantando diante deles havia uma enorme árvore exatamente como a que eles viram antes. Esta é a grande árvore. Ela é gigantesca. Ela é extremamente enorme. Enquanto olhavam para o alto, eles não foram nem capazes de ver o topo da grande árvore, Kouki e os outros estavam com as bocas abertas com sua largura que era tão grande que fazia parecer que eles estavam diante de uma muralha. Com toda certeza, essa era a mesma expressão que qualquer um teria quando via isso pela primeira vez. Hajime e Yui estavam com pequenos sorrisos enquanto se olhavam. Hajime se aproximou da litografia enquanto pegava todas as provas que obteve nos outros grandes calabouços em sua caixa do tesouro. A litografia não mudou desde a última vez, emblemas dos 7 grandes calabouços estavam desenhados na frente e o fundo estava oco para permitir que as provas fossem colocadas. Enquanto se agachava, o sinergista estava brincando com as 5 provas em sua mão. Kouki e seu grupo enfim superaram a enorme e solene figura da árvore gigante e focaram em Hajime. A partir de agora, esse seria o lugar onde tudo poderia acontecer a qualquer momento. Enquanto se preparavam, Hajime olhou para Kan e seu grupo. Kan, como não sabemos o que acontecerá, se afaste com a tribo Aulia. Entendido, chefe. Que a sorte esteja com você. Com as negociações em Faia Belga, a Terra do Sul com a Grande Árvore se tornou território de Kan e sua tribo, mas, com as palavras de Hajime, sua expressão ficou um pouco decepcionada. Contudo, ele ainda decidiu saudá-lo e então todos se espalharam juntos. Quando ele confirmou isso, Hajime lentamente colocou o anel do grande calabouço Orcus na seção oca da litografia. Assim que ele o colocou, a litografia começou a brilhar e letras apareceram. 4 provas. O poder do renascimento. O vínculo com os guias. Um novo desafio surgirá para aquele que tiver essas provas. É o mesmo de antes. A prova usar qualquer uma sem ser a da Montanha de Deus. Hajime foi em frente e colocou as provas na litografia enquanto murmurava. O anel de Raizen, o pingente de Guriuen, a moeda de Merugine. Cada vez que uma das provas era colocada em seu devido espaço, a luz ficava mais forte. E logo após colocar a moeda final, a luz se libertou e se espalhou na frente da grande árvore. Desta vez, a árvore era o que estava brilhando com força. Mu. Um emblema apareceu na grande árvore. Em seguida, o poder da regeneração? Assim que Tio murmurou com grande interesse, um padrão com 7 anjos apareceu no tronco da enorme árvore. Yui caminhou em direção ao padrão brilhante e o tocou em silêncio enquanto usava a magia de regeneração. Na sequência, pá! A grande árvore foi envolvida pela luz incomparável com a de antes. Uma onda de luz estava continuamente ondulando para o topo a partir do local que a vampira tocou. A grande árvore que estava brilhando com força, aos poucos reviveu assim que a luz se espalhou por cada canto como se ela absorvesse água de suas raízes. Ah, folhas! Shi apontou para as folhas que apareceram assim que a árvore recuperou sua vitalidade com o passar do tempo. Era quase como olhar para o nascimento de uma nova vida. Hajime e os outros estavam encarando o que estava diante de seus olhos com um sentimento misterioso. A grande árvore logo cresceu e recuperou sua aparência verde brilhante. Enquanto um vento levemente forte soprava, o som das folhas da enorme árvore sussurrando podia ser ouvido. Assim, no momento seguinte, de repente, a frente do tronco da árvore se dividiu da direita para a esquerda e uma caverna apareceu. Ela era grande o bastante para que várias pessoas entrassem juntas. Hajime e os outros olharam um para a cara do outro e concordaram, avançando para dentro da caverna sem hesitação. O sinergista estava um pouco preocupado. Os outros integrantes que não completaram 4 grandes calabouços seriam capazes de desafiar o grande calabouço do Mar de Árvores? Essa parecia ser uma preocupação desnecessária.
Todos foram capazes de entrar na caverna sem qualquer problema. Devia ser como nos outros grandes calabouços: se você quiser entrar, está tudo bem, contanto que você tenha o que é necessário. Contudo, sua sobrevivência não está garantida. Hajime olhou ao redor do ambiente. Porém, não parecia haver nada de particular na caverna. Era simplesmente um espaço enorme que se estendia como um domo. Isso é um beco sem saída? Kouki murmurou com dúvida. Em seguida, a entrada da caverna começou a se fechar como se estivesse revertendo o processo anterior. A luz do exterior aos poucos se afinou. Hajime repreendeu Kouki, que entrou em pânico instintivamente. Quando a entrada estava fechada, o interior da caverna foi envolvido pela escuridão. Na mesma hora, Yui gerou uma fonte de luz e a segurou em sua mão. Contudo, não havia necessidade para isso. Porque uma enorme formação mágica apareceu embaixo dos pés deles e ela emitiu uma forte luz. Uá! O que é isto? O que aconteceu? O que é isto? Parem de fazer tanto barulho. É uma formação mágica de transferência. Não sejam descuidados quando forem transferidos. Após Hajime avisar ao abalados Ryutaro e Suzu, suas visões escureceram. Isto é. O que se refletiu na visão de Hajime e dos outros quando a luz voltou foi uma floresta deslumbrante. Um mar de árvores dentro de uma árvore, e isso criava uma situação indescritível e singular. Estão todos bem? Kouki sacudiu sua cabeça e confirmou seus arredores em busca da segurança de seus companheiros. Shizuku e os outros responderam: estamos bem. Yui, Shia, Tio e Kaori também não pareciam ter nenhum problema específico. Elas observaram o ambiente com cautela. Nagumo, isto é mesmo o grande calabouço, não é? Qual caminho devemos seguir? O lugar onde Hajime e os outros foram transferidos era um círculo vazio onde eles estavam completamente cercados por árvore em 360 graus. Também não havia uma sinalização indicando qual caminho eles deveriam seguir. Como o local estava coberto por uma densa neblina, não parecia que voar para o alto para procurar pelo caminho seria útil. Foi por isso que Kouki perguntou a Hajime, que tinha muito mais experiência com grandes calabouços. Por enquanto, não temos escolha além de olhar ao redor. O sinergista murmurou com uma expressão um pouco indignada. Ele colocou sua mão no tronco de uma árvore e ativou o rastreamento. Uma marca mágica foi criada, uma seta vermelha brilhante foi colocada na árvore e apontava na direção que eles estavam seguindo. Quando Kouki e os outros viram isso, eles assentiram com as cabeças. Parecia que eles tinham entendido que não tinham escolha além de procurar enquanto faziam marcas. E eles assumiram a liderança por terem ouvido que mesmo que completassem o calabouço, se eles não fossem reconhecidos pelo grande calabouço, eles não poderiam obter a magia da Era dos Deuses. Os outros seguiram atrás deles em fila. Contudo, apenas Hajime não se moveu do lugar enquanto seus olhos mantinham a frieza de sempre. Assim que eles começaram a caminhar, Shia notou Yuma apareceu em sua cabeça enquanto ela se virava na direção de Hajime. Hajime-san? Qual o pro? Shia chamou Hajime nesse momento. Chuba. Quando eles ouviram um som parecido com vento ecoando, em um instante, Yui e Tio, assim como Ryutaro, foram enrolados por um fio com esferas em ambas as pontas fixas no ar. Eles estavam presos. Hajime pegou a bolhardeira de sua caixa do tesouro e a jogou para prendê-los. Yui, Tio e Ryutaro se agitaram enquanto se debatiam. Quando Kouki e os outros viram isso, eles ficaram perplexos. Contudo, assim que recuperaram suas sanidades e como se fossem capazes de produzir um som de Ki, eles encararam Hajime com veemência. Nagumo! O que você está fazendo? Kouki involuntariamente ergueu sua voz com raiva. Shizuku e os outros tinham expressões tensas enquanto seus olhos transmitiam que eles queriam uma explicação do sinergista. Fique quieto. Contudo, Hajime só disse isso e não respondeu às dúvidas de seus colegas e olhou para Yui em silêncio. Ele rapidamente caminhou na direção dela, que estava sem expressões. E assim que Yui olhou para o garoto perplexa, ele pressionou Donner contra sua testa. Seus olhos tinham a frieza do zero absoluto contida neles. Era óbvio que Hajime estava furioso. Hajime, e o que? Yui tinha uma expressão que dizia: não posso acreditar nisso, enquanto Hajime apontava o cano da arma contra ela. E ela tentou transmitir suas dúvidas enquanto dizia o nome do garoto. Contudo, logo após isso... Dopa! Hajime puxou o gatilho de Donner sem hesitação. Um som explosivo e seco ecoou pelo mar de árvores.
No momento, embora o cano fosse removido da testa de Yui e apontado para o ombro dela, isso ainda não mudava o fato de que o sinergista atirou em sua amada. Com esse fato, era óbvio que Kouki e os outros, assim como Shi e Kaori, ficaram intensamente abalados. E eles olharam para Hajime com olhos que duvidavam de sua sanidade. O que você está fazendo? Nagumo-kun. Hajime-kun. Pare. Shizuku e Kaori ergueram suas vozes para tentar deter Hajime, que estava tomado pela raiva, porém, Shi enfim notou o senso de incongruência e segurou as duas pelas mãos. Apesar de haver um clima que indicava que Kouki fosse disparar a qualquer momento para tentar deter Hajime, isso desapareceu após as palavras seguintes do garoto. Não fale sem permissão, imitação. Você é apenas uma cópia e se atreve a imitar a voz de Yui? Se você se atrever a chamar meu nome com essa voz de novo, vou arrancar suas mãos e pés. No momento que Hajime proferiu essas palavras, como se o chão fosse atingido pelo frio ártico, o ar foi tomado pela frieza. Entretanto, a temperatura não caiu. Intenção assassina estava transbordando de seu corpo, e, por sua vez, aumentava o calor da vida que era transmitido. De alguma forma, até os arredores ficaram escuros. Com a densa intenção assassina, Kouki e os outros ficaram com a respiração irregular e suor frio escorria como uma cascata. O que é você? Onde está a verdadeira Yui? A aparência de Yui parecia declarar, o que é isso, com sua expressão e estava silenciosamente imóvel. Ao invés de quem é você, ele disse, o que é você, isso se devia ao sangue que não estava escorrendo de onde ela foi alvejada no ombro. Era óbvio que isso não era uma pessoa. Dopa. Desta vez, Hajime atirou no ombro oposto. Contudo, a falsa Yui ainda não mudou sua expressão. Parecia que a coisa não tinha sensação de dor. Assim como no Into, ela carregava a imagem de ser um fantoche, ou talvez ela apenas não tivesse nenhuma vontade própria. Você não vai responder? Não, você não tem uma função para responder. Então está tudo bem. Morra. Dopa. Desta vez, o garoto apontou o cano de Donner na testa de Yui e usou o canhão eletromagnético para explodir a cabeça dela. Atrás de Yui, o falsa, algo estava respingando e se espalhando. Apesar de Shizuku e os outros instintivamente desviarem seus olhos, se você olhasse para a coisa, não eram partes de um cérebro, mas um slime com uma cor de ferrugem. O corpo da Yui, o falsa, que perdeu sua cabeça estava começando a derreter após o tiro, ele adquiriu a mesma cor enferrujada e tingiu o chão. Hajime continuou a atirar nas cabeças de Tio e Ryutaro enquanto eles ainda estavam presos pela bolhardeira. Assim que os dois foram alvejados, Kouki e os outros ficaram com arrepios, porém, como esperado, eles se tornaram um slime de cor enferrujada e tingiram o chão, assim como a Yui, o falsa. Shi. Como esperado de um grande calabouço. Logo de cara. Hajime praguejou enquanto guardava Donner. Hajime-san. Yui-san e Tio-san estão. Elas devem ter sido transferidas para um local diferente. Houve uma sensação parecida com quando nossas memórias foram investigadas com a magia da Era dos Deuses. Os slimes que obtiveram as memórias usaram suas habilidades de mímica para se disfarçarem, parece que eles estavam esperando por uma abertura. A expressão do garoto se distorceu com um mau humor enquanto sua amada se transformava em uma sopa. Shizuku e Suzua sentiram como se sentissem admiração ao ouvirem o palpite de Hajime. Entendo. Mesmo assim, você fez bem em notar. Suzu não foi capaz de dizer a diferença. Como você notou? Suzu pediu por dicas de identificação a Hajime, já que seria preocupante se eles não pudessem distinguir seus próprios companheiros. Kouki olhou para o sinergista com interesse enquanto se preocupava com a segurança de seu melhor amigo. A resposta de Hajime para essa pergunta foi: mesmo que você me pergunte, só posso dizer que no instante que os vi, eu notei. O que estava diante de meus olhos não era a minha Yui. De certa forma, todos os integrantes perderam a força quando a resposta foi apenas o garoto falando com carinho de sua querida. Mas e quanto a Ryutaro-kun e Tio-san? Assim que você sabe que há um impostor, com o olho mágico, se você olhar com atenção, você pode ver a incongruência. É por isso que vocês não têm que se preocupar contanto que vocês estejam comigo. Então aí soou. Kouki e os outros olharam para Hajime impressionados. No meio de tudo isso, como se Shia tivesse pensando em algo, enquanto ela se inquietava, a garota perguntou ao sinergista como se esperasse por algo. Hajime-san, se fosse eu,
você também notaria em um instante? Kaori, que estava ao lado de Shia, reagiu. Em seu olhar ela perguntava, e quanto a mim? De uma forma ou de outra, olhos foram atraídos para o garoto. Dentro da atmosfera delicada e agridoce, Hajime respondeu francamente sem muito vigor. Uf! Isso não seria impossível com apenas poucos olhares? Em geral, quando a pessoa reconhecia o clima, ela responderia, é claro que sim, não é óbvio que eu reconheceria. Mas esta era uma qualidade de Hajime. Enquanto pensava nisso, ele respondeu impiedosamente. Shia e Kaori continuaram a encará-lo, mas o sinergista continuou a avançar para as profundezas do mar de árvores enquanto agia de forma indiferente com os olhares das duas. É questionável a forma como ele pode ter tanta audácia. Ao, Kaolin, Shia, se animem. Kaori é sério, o que esse cara tem é... Enquanto acompanhavam Hajime, Shizuku e os outros olharam para Shia e Kaori, que estufaram suas bochechas com mau humor pelo apelo feito. Encontrando vários problemas logo no início da exploração, eles avançaram para dentro do mar de árvores. A propósito, em sua mente, se fosse Shia, eu saberia, era o que Hajime estava pensando, mas, e ele tinha decidido mais cedo agir de forma mais honesta, porém, ele descuidadamente disse aquilo de forma brusca, portanto, ele acabará de agir como um tsundere. Vuuu! Da mesma forma que um ventilador elétrico se movendo na velocidade máxima, esse tipo de som estava ecoando pelo mar de árvores. Não era apenas um ou dois. Era o zumbido de um número incontável. Asas translúcidas que estavam batendo em velocidades superaltas já estavam sendo consideradas um tipo de ataque enquanto o som reverberava. Nojento além céu, Não choramingue. Suzu, ele foi por ali. É rápido. Espada voadora celestial. Suzu parecia querer chorar enquanto estava controlando seu desgosto fisiológico sentido ao olhar para a fera mágica. Isso era algo que não podia ser evitado. Afinal, o motivo para o zumbido era uma abelha com o tamanho de uma criança pequena. Se você comparasse ela em forma, ela seria um vespão. O monstro super grande do tipo abelha estava atacando em enxames com suas mandíbulas duras e ferrões mortíferos. Com um amarelo malicioso e tonalidades de preto, suas mandíbulas chiavam quando se abriam e fechavam, seus ferrões tinham líquido verde escorrendo, seus pés moviam de forma assustadora, e seus olhos compostos sobrescrito uma vermelho escuros, era com certeza uma criatura que você desejaria evitar. Além disso, este monstro do tipo abelha era difícil de lidar porque eles eram rápidos e cooperavam em grupos. Aliás, elas podiam continuamente disparar seus ferrões, já que novos iriam imediatamente crescer, a médio alcance, era como uma metralhadora, então havia a ameaça de ser atingido por uma chuva de ferrões. De alguma forma, as barreiras de Suzu estavam afastando os ferrões, ao contrário do método de Kouki de atingi-los com um único golpe, Shizuku estava atrapalhando a cooperação e velocidade dos inimigos, porém, o enxame de abelhas não estava diminuindo em nada. Droga, esses caras, eles são como as feras mágicas dos demônios. Não, na verdade não é o contrário? Eles são monstros similares aos do grande calabouço. Kouki empunhava sua espada sagrada com um olhar desesperado, ele se lembrou da cena sangrenta que vivenciou no passado e sem querer praguejou sobrescrito 2. Eles não tinham espaço para relaxar porque os monstros do grande calabouço eram fortes demais. No momento, um monstro em forma de louva-a-Deus com cerca de 2 metros de comprimento estava a ponto de fazer um ataque surpresa em Kouki pelas costas, porém, Hajime o matou em um instante e fez uma crítica ao mesmo tempo. Um pouco afastada do sinergista, Shia estava matando feras mágicas parecidas com formigas de 3 metros com apenas um golpe de Drukin e estava criando montanhas de cadáveres. Kaori não estava ficando para trás, ela continuava a disparar penas de prata e quase 30 abelhas já tinha sofrido com a decomposição. Quando Kouki viu o espetáculo à sua frente, ele cerrou os dentes enquanto sentia a diferença entre o poder de Hajime e seu grupo mais uma vez. Além céu, Além céu, É inútil. Vamos ser esmagados. Suzu, que estava à beira das lágrimas, criou vários escudos brilhantes, ela continuou a criar novos assim que os anteriores eram destruídos, o poder mágico da garota foi impiedosamente reduzido. A Lencel não era tão poderosa, mas sua força era a possibilidade de ser produzida em grandes números. Suzu era uma mestra de barreiras, então suas barreiras também possuíam poder o bastante para receber vários ataques de monstros normais antes de serem destruídas.
Entretanto, diante dos ferrões das abelhas que os disparavam, essas barreiras eram instantaneamente quebradas como se fossem pedaços de papel. Neste momento, Suzu foi forçada a erguer barreiras em uma velocidade sem precedentes. Pouco a pouco, a implantação de barreiras foi ficando mais lenta e a cena de ferrões voando preencheu a visão. Era como se ela estivesse sendo sufocada por uma linha de seda e isso machucou a mente de Suzu. Corra feroz, flor do trovão. Fatios, garra relâmpago. Junto dos encantamentos de Shizuku, uma flor sinistra de relâmpagos floresceu no céu, e uma garra de vento fatiou seus alvos. Ela demonstrou as habilidades de sua katana negra nos monstros em forma de abelha que se aproximavam. Com sua afiada esgrima, ela com certeza sentiu a reação das feras mágicas sendo rasgadas. Com Shizuku sendo uma lutadora veloz, ser adversárias das abelhas era uma boa combinação. Enquanto perturbava a cooperação delas com sua habilidade de movimento livre, sem batida, uma a uma, ela tinha certeza de as massacrar. Contudo, a força das abelhas era seus números. Mesmo que ela as derrotasse, faltava a Shizuku poderes de aniquilação. Assim, com a situação de guerra onde eles aos poucos foram sendo pressionados, a espadachim notou isso e ficou com uma expressão angustiada. Vontade da espada, abrigando luz que irá despedaçar o inimigo. Lâmina da luz. Graças a Shizuku, Kouki foi capaz de completar o encantamento enquanto sua espada sagrada era coberta por uma espada de luz. A lâmina de luz que se estendeu de sua espada sagrada tinha cerca de 2 metros de comprimento. Kouki balançou sua enorme espada de luz enquanto girava seu corpo para cortar todas as abelhas que os cercavam. Contudo, como o movimento do ataque possuía muitas aberturas, as feras mágicas dispararam contra ele. Assim, seu corpo foi atirado para trás. Maldito! Kouki! A fera mágica em forma de abelha estava a ponto de enfiar seu ferrão nele, porém, por sorte, a armadura sagrada de Kouki impediu o ferrão de chegar mais perto. Ele conseguiu usar essa oportunidade para se levantar e cortar a cabeça do inimigo. Ele não tinha tempo para responder à voz preocupada de Shizuku. No momento seguinte, ele foi atacado por enormes quantidades de monstros, então o herói precisava terminar de recuperar seu equilíbrio. Uó! Apesar de Kouki balançar sua espada sagrada enquanto berrava, os monstros no grande calabouço não eram gentis o bastante para poupar seu alvo quando ele mostrava uma abertura. Por fim, uma abelha conseguiu escapar da espada sagrada e chegou nas costas dele. Ela se agarrou ao garoto como uma pedra no sapato. Ela estava tentando usar suas mandíbulas para rasgar o pescoço do herói. Kouki soltou um grito mudo. Nesse momento decisivo. Dopa! Um tiro. No momento que as mandíbulas da abelha estavam a ponto de perfurar o pescoço de Kouki, um clarão surgiu do lado como se cortasse o céu e facilmente explodiu a cabeça da fera mágica. O herói, que estava trôpego devido ao efeito residual, ignorou o calor que sentiu em seu pescoço e se separou dos restos da abelha que ainda estava agarrada em suas costas. Apesar de ter escapado da morte por pouco, as bochechas de Kouki se contraíram quando mais monstros o cercaram. Eu vou ser esmagado. Ele estava convencido. Uma voz que não carregava pânico foi ouvida por Kouki. Não se mova, Manogava. Logo a seguir, incontáveis meteoros caíram sobre as abelhas e impiedosamente as esmagaram. Dopa! 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 Você só poderia ouvir um único tiro, porém, na verdade, 6 clarões foram produzidos. A lança de luz brilhante vermelha perfurou todas as feras mágicas na linha de fogo e as matou no mesmo instante. Além disso, as balas foram disparadas de forma bem planejada quanto às trajetórias. Elas atravessaram o ar e colidiram com as outras valas, e com uma leve mudança no ângulo, elas eficientemente atingiram mais feras mágicas. De acordo com o ponto de vista dos outros, era quase como se os inimigos pulassem nas balas por vontade própria. Tal técnica especial poderia ser chamada de desempenho admirável. Os monstros que estavam causando tantos problemas para Kouki foram esmagados por Hajime. As balas continuaram a girar e recarregar umas às outras. Além disso, Donner e Celaga atacaram quando os inimigos entraram em confusão. Não levou nem mesmo um minuto até tudo estar resolvido. Foram mortes instantâneas. Hajime, que aniquilou todos os monstros em forma de abelha em um instante, guardou Donner e Celaga como se isso não fosse nada. Ele se aproximou dos monstros derrotados enquanto Kouki e seu grupo ficavam aturdidos. Não parece que vai ser útil comê-las. Comer. Nagumo-kun, você pretende comer isto? É sério?
Inconscientemente, Shizuku perguntou após ser influenciada pelo ato anterior de devastação. Eu não falei isso antes? Se eu comer uma fera mágica que é igual ou mais forte do que eu, posso adquirir sua magia inerente. No abismo, a única coisa que havia para comer eram monstros. Ah, vocês não devem me copiar. Sem sombra de dúvidas, vocês morrerão. Mesmo que você não falasse, não faríamos isso. Ouvir isso mais uma vez, é realmente sublime. Shizuku estava olhando para Hajime com uma expressão complicada. Ele era confiável, já que os ajudou várias vezes, porém, ela se lembrou mais uma vez que esse poder veio de uma experiência assustadora, ela não sabia se deveria sentir admiração ou pena. Mas então por que você não está comendo esta coisa? Não, quanto a Suzu não quer ver uma cena tão predatória, então você não tem que comer isso, mas... Eu não acabei de falar o motivo? Não faz sentido fazer isso, a menos que eles sejam iguais ou mais fortes do que eu. Esses caras aqui são todos insignificantes. Entendo. Para Nagumo-kun, este monstro é um fracoteei. Entendo. Suzu, eu entendo seus sentimentos, mas não se entregue. Por favor, volte. Suzu estava rindo de forma irônica como se estivesse quebrada e Shizuku estava a pedindo para recuperar sua sanidade. No meio de tudo isso, apenas Kouki estava encarando a montanha de restos dos monstros que Hajime criou enquanto apertava com força sua espada. Para ele, o inimigo era poderoso ao ponto em que ele quase perdeu sua vida, mas o sinergista os avaliou como se eles fossem apenas pedras ao lado da estrada sem qualquer valor. Ele sentiu incômodo com a diferença em suas capacidades. Apesar de tentar fingir não notar, emoções sombrias começaram a surgir dentro de seu coração. Hajime encarou Kouki, que ainda estava parado em silêncio. Amanogava. O que foi? Por ora, só se concentre em encontrar seu amigo de infância. Ficar se preocupando com essas bobagens, vai ficar tudo bem contanto que você faça o que tem que fazer. Você está certo, temos que encontrar Ryutaro e as outras logo. Apesar de ele gaguejar um pouco, Kouki concordou com firmeza com as palavras de Hajime. Ele se concentrou mais uma vez para procurar por seu amigo de infância desaparecido. Após o sinergista encarar o herói, ele parecia ter perdido o interesse e desviou seu olhar. Na verdade, Hajime tinha entendido o que Kouki estava sentindo. Complexo de inferioridade e frustração, ciúmes de sua força, essas eram emoções que o sinergista tinha sentido antes. Ele nunca pensou que o herói, que tinha tudo, sentiria isso contra ele. De fato, isso era algo muito irônico. Enquanto Hajime pensava nessas coisias, como ele não tinha vontade de considerar os sentimentos de Kouki, ele simplesmente decidiu seguir em frente. As palavras que o sinergista disse antes já foram uma grande ajuda. Hajime-san, o outro lado está limpo. Este lado também está terminado. Enquanto isso, Kaori e Shia, que terminaram de lidar com as feras mágicas, voltaram. Tudo bem. Devemos continuar? Como são Yu e Tio, elas devem estar bem, mas ainda devemos nos reagrupar com elas o quanto antes. Sakagami é bom, tanto faz. Que? Você não está tratando Ryutaro de forma muito cruel? Diga, sei que sua amada é importante e tudo mais, porém... Com o que Hajime disse, Shizuku ficou com uma expressão preocupada enquanto contestava. O grupo avançou pelo interior do mar de árvores para procurar por seus companheiros desaparecidos. Volume 7. Capítulo 125, mesmo que a aparência mude. Um rugido sacudiu o chão no mar de árvores várias vezes, criaturas que habitavam o local estavam desesperadas tentando escapar do centro da explosão. Ora! Vou destruir esta floresta, saiam do meu caminho. Entre os sons que urravam consistentemente, você poderia ouvir um grito. Era a voz de Hajime. A propósito, era ele quem bombardeava o mar de árvores no momento enquanto espalhava os estrondos. Uma veia em sua testa estava aparecendo enquanto ele usava a horca. Hajime-san, mais do que isso será. É verdade, Hajime-kun, tenho certeza que as feras mágicas já morreram, então... Sem esconder sua raiva e loucura, centenas de foguetes e mísseis já tinham sido lançados pelo sinergista, que continuava atirando bombas de fragmentação com as brocas de cruz do céu na direção da floresta, enquanto Shi e Kaori tentavam o deter. Entretanto... Então, qual o problema? Não é nada.
Sinto muito por ter te incomodado. As duas retiraram suas falas anteriores na mesma hora porque Hajime olhou para trás com olhos vermelhos. Assustador. Xizu, detenha-o. Não me peça o impossível, Suzu. Eu ainda não quero morrer. Acho que o motivo para ele estar tão nervoso é razoável. Shizuku suspirou enquanto acalmava Suzu, que estava se agarrando a ela. Ela olhou um pouco para o lado. Havia uma figura se agachando que estava segurando seus próprios olhos com ambas as mãos enquanto choramingava. Meus olhos, maldito seja Nagumo. O que você está fazendo tão de repente? Uma voz de agonia apareceu como a de um certo coronel. Esse era o estado de uma pessoa que teve seus olhos rasgados. Aliás, de acordo com as palavras dos envolvidos, os olhos de Kouki foram perfurados por Hajime, que usou seus dedos como se fossem tesouras. Por que o sinergista estava tão irritado que queimou a floresta e destruiu os olhos de Kouki? Após Hajime e os outros lutarem com as abelhas, eles procuraram no mar de árvores por aproximadamente 30 minutos. O motivo foi o encontro com uma certa fera mágica. O monstro era um tipo de macaco que atacava em bandos. Os ataques surgiam de todos os ângulos com a ajuda das árvores como pontos de apoio e isso era bastante problemático. Eles estavam equipados com espadas e porretes. Embora não fosse possível dizer onde eles conseguiram essas armas. Kouki, Shizuku e Suzu estavam lutando com os macacos e foram feitos de bobos com os movimentos traiçoeiros deles. Naturalmente, as feras mágicas em forma de macaco não eram inimigas para Hajime, como poderia se esperar. O garoto, que queria se juntar a Yui o mais rápido possível, deixou o grupo de Kouki praticar com o inimigo até certo ponto. Era possível para os macacos terem um pouco de inteligência? Os monstros macacos tentaram obter reféns. Contudo, para Hajime, uma ideia desse nível era tola demais. Os macacos que tentaram fazer reféns foram todos mortos. Nessas circunstâncias, os monstros perceberam que eles não eram páreo e tentaram se retirar, no entanto, sem querer, eles fizeram a escolha errada. Era a pior decisão que eles podiam ter tomado. A principal causa foi a magia peculiar dos macacos monstro, mimetismo. Era a mesma que aqueles slime de cor enferrujada usaram e deixaram Hajime furioso. Eles também tinham a informação do grupo de Yui e foi possível para eles se disfarçarem como companheiros que se separaram do outro grupo. Contudo, diferente do slime de cor de ferrugem, os macacos monstro eram mais inteligentes. Em outras palavras, era possível para eles imitarem ações que iriam perturbar seus alvos. Eles pensaram assim. Como resultado, eles usaram mimetismo. Isso devia ser usado contra o inimigo mais perigoso com a pessoa que ele mais valorizava. Esse era o método mais sujo que eles tinham para abalá-los. Os macacos monstro arrastaram seu irmão que usou mimetismo atrás das moitas. Sua aparência era de Yui. A figura que foi arrastada estava muito machucada e com uma aparência vulgar. Como isso se baseava na informação do grupo teleportado, a aparência era exatamente a mesma da verdadeira. É claro que Hajime foi capaz de reconhecer o mimetismo do slime de cor de ferrugem, ele obviamente sabia que isso não era Yui. Mesmo assim, com a nudez e a aparência miserável de Yui, você não poderia dizer a diferença entre a falsa e a real. Quando diminuiu a distância com seu teletransporte, os olhos de Kouki, que quase viram a imitação de Yui, foram esmagados. Neste momento, embora Hajime já estivesse começando a perder sua calma, ainda não era o bastante para afetar sua razão. Porém, os macacos monstro, apesar de sua elevada inteligência, não podiam reconhecer a situação. Eles bateram na imitação de Yui na frente de Hajime enquanto sorriam. Além disso, o monstro mímico estava imitando a voz da vampira. Hajime, me ajude. Tudo ficou sério por causa disso. Nesse momento, todos ouviram algo. Crack, foi o som que eles ouviram e algo estalou. E agora, você podia ver uma parte do mar de árvores cercada por chamas do inferno. O campo queimado que tinha 500 metros em todas as direções já estava completo. Se você olhasse em alguns pontos, poderia ver humanoides carbonizados. Nos destroços, monstros em forma de abelhas e formigas também estavam visíveis. Como esse foi um ataque aéreo instantâneo, era improvável que alguma fera mágica tenha escapado, a menos que alguma delas pudesse criar uma metástase espacial. Após Hajime queimar tudo no mar de árvores, ele avançou enquanto ignorava todo o resto. Por favor, vocês não podem desistir.
Quem mais pode deter Hajime-san além de Shia e Kaori? Mas nada de mais. Por que você desistiu agora? Tudo acaba quando você desiste. Agora, dê o seu melhor. Aguente firme. Você consegue, você consegue. Uma donzela apaixonada é invencível. As palavras de Shizuku, que faziam lembrar as de um treinador, inspiraram Shia e Kaori. Para ser franco, Shizuku estava desesperada para fazer as duas irem até Hajime, já que estava difícil se aproximar dele agora. Sem saber das verdadeiras intenções de Shizuku, Shia e Kaori assentiram com a cabeça e pularam no sinergista enquanto ele estava recarregando a orca. Hajime-san. Pare com isto. Isso mesmo, Hajime-kun. Você pode acertar o grupo de Yui com isso. Ele encarou Shia e Kaori se agarrando a ele. Hajime parecia estar insatisfeito e mostrou expressões distorcidas enquanto erguia sua voz dizendo, hã? A imagem era, não importava como você olhasse para isso, a de uma pessoa que queria extravasar sua raiva. Contudo, assim que o garoto viu as duas, ele recuperou sua compostura após um tempo. Eu entendi. Por ora, vou deixar as coisas como estão. Me sinto revigorado após atirar. Hajime relaxou seus ombros e chamou as brocas de cruz e as guardou junto de Horker dentro da caixa do tesouro. Shia e Kaori recuperaram a compostura e soltaram suspiros aliviados. Me desculpem, eu fiz vocês se preocuparem comigo. Não, eu também fiquei nervosa com o método deles. Isso era inevitável. Sério, isso foi horrível, e em certo sentido, isso era esperado de um grande calabouço. Quando Hajime recuperou sua compostura, ele mostrou um sorriso sem graça. As duas garotas sacudiram suas cabeças em negação. Enquanto o sinergista estava falando com uma parte do mar de árvores que quase se tornou um deserto como o plano de fundo, Shizuku avançou com as bochechas contraídas. Nagumo-kun, se você já se acalmou, você poderia fazer algo sobre Kouki. Com essas palavras, agora que você mencionou isso, Hajime se virou para o herói. Kouki estava derramando lágrimas enquanto soluçava. Sua figura era indescritivelmente penosa. Na mesma hora, Kaori usou magia de cura quando isso foi sugerido com um olhar. Esta sensação. Isso é magia de cura? Eu posso ver a luz. Kouki estava livre da dor em seus olhos e parecia alegre. Além disso, quando Hajime, que era o responsável pela dor, foi visto, o herói ergueu seus olhos e soltou uma voz de protesto. Shizuku explicou a situação e seu colega mostrou uma cara insatisfeita. Entenda, Manogawa, apesar de eu ser culpado, não pude me conter. Foi um momento crítico onde a aparência imprópria de minha amada seria vista por outro homem. Os olhos de um homem devem ser esmagados nesse caso, você não concorda? O que há com esse seu senso comum? Não me peçam consentimento com esse tom. Eu quase fiquei cego. Em primeiro lugar, como você pode reconhecer as imitações? Deixando de lado a verdadeira, quando penso sobre como tive que experimentar a dor por causa daquela impostora, estou muito zangado. Você é um idiota. Comparando sua visão com Yui quase nua, é como comparar uma pedrinha com uma joia de alta classe. Meus olhos não são pedrinhas. Kouki contestou. Hajime mostrou ressentimento contra ele. Enquanto o sinergista ignorava essa declaração, ele voltou para sua procura. Como a outra parte não levou ele a sério, Kouki começou a ficar ainda mais irritado. Shizuku e Suzu tentaram tranquilizar a situação. Em certo sentido, elas estavam em dívida com uma garota familiar. Esse era um ponto em comum desagradável. Nesse momento, Hajime detectou uma presença com sua detecção de presença. Ela estava se aproximando com a velocidade de um trote. Julgando pela sensação do sinal, não parecia ser um inimigo muito poderoso. Dessa forma, Hajime olhou mais uma vez para o mar de árvores com uma cara de dúvida. Shia também inclinou seu pescoço enquanto encarava as profundezas da floresta. Kouki imaginou que algo se aproximava, já que os dois estavam agindo dessa maneira. Era uma criatura que lembrava um goblin, enquanto criava sons sussurrantes. Ele tinha pele escura com um rosto feio e distorcido, o monstro vestia um trapo e tinha cerca de 1,4 metros de altura. O goblin emitiu um urgugar quando viu a figura de Hajime. Embora ele tenha gritado com uma voz animada, seus movimentos pararam como se estivesse assustado com sua própria voz. Ele parou e olhou para o sinergista.
Vendo o rosto do monstro, intenção assassina foi liberada. Na verdade, foi Kouki quem agiu. Como ele não desempenhou um papel ativo na batalha anterior, um sentimento de irritação surgiu e o garoto disparou contra o Goblin. Ele diminuiu a distância em um piscar de olhos com sua espada sagrada em mãos. Contudo, o Goblin, cuja vida seria ceifada, por um momento, seu olhar se voltou para Kouki, mas ele ainda não mostrou nenhum comportamento de assumir uma postura defensiva. Por um instante, até Kouki teve dúvidas sobre isso, ele desferiu sua espada sagrada porque você não poderia ser descuidado com feras mágicas em um grande calabouço. Nesse momento, quando a espada sagrada envolta em luz quase cortou o estranho Goblin em dois. O que você está fazendo, idiota? Nanabubera? Hajime, que foi pego no momento, chutou Kouki para longe com um Rolling Sobata sobrescrito uma. Um grito estranho surgiu e Kouki desapareceu no interior do mar de árvores, como se tivesse sido atingido por um caminhão basculante. Apesar do monstro diante deles, Shizuku estava pasma com a cena de um aliado sendo atirado para longe com um Rolling Sobata. Ela não poderia ignorar essa ação, então a garota ergueu seus olhos com raiva e se apressou na direção de Hajime. Espere um momento, Nagumo-kun. O que foi isso? Não importa como você analise a situação, isso foi irracional. Kouki só queria derrotar a fera mágica. É verdade. Ou melhor, Kouki-kun está bem? Devemos ir logo procurar por ele. Shizuku e Suzu mostraram olhares de crítica para Hajime. Shi e Kaori também não entenderem a razão para a ação do sinergista. Entretanto, o garoto não ouviu as vozes delas, ele só encarou o Goblin diante dele. Nos olhos das garotas, Kouki foi chutado para longe por Hajime sem motivo e Shizuku ficou atenta com a existência do Goblin. O herói voltou do mar de árvores enquanto esfregava seu braço. Ao que tudo indicava, ele parecia estar bem. Contudo, parecia que ele estava a ponto de pular em Hajime enquanto fúria era emitida de todo o seu corpo. Nagumo. Por que você fez isso? Por que você entrou no meu caminho? A situação é diferente da de antes. Não invente desculpas. Protegendo um monstro, você está são? Isso não é um monstro. O que você disse? Sem reagir à fúria de Kouki ignorando o murmúrio dele, o sinergista se ajoelhou na frente do ainda imóvel Goblin. Todos os outros estavam espantados com essa atitude e estavam duvidando dele cada vez mais. Apenas Shia notou algo e murmurou, sem chances. Hajime, que estava olhando os olhos do Goblin, disse palavras que deixaram todos sobressaltados. Você é Yui, não é? Gujia. O quê? Enquanto Kouki e os outros estavam parados com suas bocas abertas, Hajime não hesitou e tomou a mão do Goblin e murmurou, Yui, e o Goblin, com um grito contente, respondeu, Gujia. Hajime-san. Eu nunca imaginaria que isso era Yui-san. Só consigo ver um monstro. Eu só vejo um monstro. Isso é mesmo Yui? Shi e Kaori ergueram vozes de dúvida, enquanto olhavam para o Goblin diante delas. O Goblin começou a gritar e a reclamar com Hajime dizendo, Gujia, Gugogo, Gia. Enquanto olhava para as duas. Seus ombros encolheram porque ele não era capaz de falar com elas. Contudo, Hajime estava ali. Nada era impossível para o homem que amava Yui. Sim. A próxima coisa que você percebeu foi que sua aparência mudou após a transferência? Gujia. Gugogo. Fumu, então isso só mudou o corpo. Gujia, e Gia, Guji. O equipamento também foi perdido? Você seguiu as marcas que eu deixei? Gugutsu e Gogagoga. É verdade, Hajime deve estar no local de onde estão vindo as explosões? Bem, você não estava errada. Gyu, Gogo. Então é isso, você não é capaz de usar magia e mais você não sente nenhuma outra mudança? Gigi, Gaji. Bom, deve estar tudo bem. Isso deve ser um dos desafios. Foi o inevitável início do jogo. Gyu. Ichio e Sakagami não estavam com você. Talvez o que aconteceu com Yui tenha acontecido com eles. Eu ainda não sei nada sobre as feras mágicas daqui, bem, não se preocupe com isso, Yui. Vou fazer algo a respeito disso, como sempre. Uma conversa normal foi estabelecida. Kouki e os outros estavam sem palavras.
Hajime não tentou esconder o fato de que estava feliz por se reunir com sua amada e sorriu. Este tipo de coisa, vamos tentar usar a magia de regeneração. Não, 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 espere, 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 espere. 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 Oh, qual o problema? Kouki e o resto do grupo retorquiram em uma linda harmonia e olharam para o sinergista com expressões confusas. Todos queriam contestar Hajime ainda mais. Ou melhor, eles não eram mais capazes de se segurarem. Isso não é estranho? Isso é estranho, não é? Como vocês se comunicam? Como se nada estivesse errado. Como se nada estivesse errado, e eu falei porque isso é Yui. Suzu só ouviu Guja. Nenhuma outra palavra. Como você entendeu isso? Não, com sentimentos, é possível falar com os olhos. Isso me lembra que vocês sempre ficam se encarando, e isso é mesmo útil em um momento como esse, e como os dois se comunicam quebra as leis do universo. Não, isso é normal para amantes. Isso não é normal. Obviamente, isso não é normal. O que devemos fazer? O acento de especial parece cada vez mais distante. Espere Nagumo-kun. Como você notou isso? Você percebeu antes de me chutar? Como eu percebi? Você sabe, é uma história simples. Muitas contestações foram feitas e os outros estavam com expressões cansadas por causa da resposta de Hajime com seu próprio senso comum. No fim, Kouki fez uma pergunta para o sinergista, que olhou pacificamente para Yui em forma de goblin. É só que, a aparência dela pode ter mudado, mas eu nunca perderia Yui de vista. Então é isso? 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 Guja. Com uma expressão que fazia parecer que ela era feita de açúcar, Yui, o versão Goblin, respondeu com alegria ao grupo de Kouki. Deixando isso de lado. Kaori, vou deixar a magia de regeneração com você. Ah, entendido, e muito bem, aqui vamos nós Yui, imitação absoluta. Kaori, cujos olhos mantinham um pouco de sua sanidade, recebeu um pedido de Hajime. Ela se virou na direção de Yui, o versão Goblin, que usou a magia de regeneração. Não é preciso dizer que a magia de regeneração era uma magia da Era dos Deuses e seus efeitos eram enormes. O grupo de Hajime pensou que isso fosse devolvê-la para sua aparência original se ela fosse usada. Guja. O quê? Por quê? Mais uma vez, imitação absoluta. A figura de Yui não voltou ao normal. Era como se a magia de regeneração não se ativasse. Uma luz prateada caiu sobre Yui, mas a magia de Kaori foi apagada com um som de algo sendo mastigado. Ainda não havia sinal da aparência de Yui voltando ao normal. Por quê? Guja. Kaori estava surpresa e Yui, o versão Goblin, encolheu seus ombros de forma abatida. Até os outros estavam com expressões preocupadas. No meio disso, Hajime cruzou seus braços e tocou sua têmpora enquanto remoía o fenômeno. O sinergista estava com uma expressão penosa. Yui, o versão Goblin, enquanto segurava a borda de suas roupas, olhou para ele com uma expressão desconfortável. Ela também imaginou que seria difícil fazer alguém voltar ao normal com a magia de regeneração. Para tal Yui, o versão Goblin, Hajime voltou de seus pensamentos profundos e mostrou um sorriso vibrante para ela. Está tudo bem Yui. Já disse isso antes, caímos na armadilha, mas um game over é impossível desde o início. Deve existir um método para fazer você voltar ao normal. Acredito que a magia de regeneração não funciona porque a qualidade da magia da Era dos Deuses é diferente. Um método especial precisa ser usado. Essa é uma verdade óbvia, já que os desafiantes do teste precisar ter a magia de regeneração. Não faria sentido para o teste se essa magia funcionasse. Em todo caso, vamos encontrar o método para te fazer voltar ao normal se seguirmos em frente. Guja. Não se preocupe com isso. Acabei me esquecendo. Você pode segurar isto? Gigi. Hajime entregou a Yui, o versão Goblin, um par de brincos de joias.
Como ela se transformou e não podia usar magia, ele imaginou que ela precisava de algo e a deu um artefato. Joias telepáticas. Hajime? Hajime? Você consegue me ouvir? Assim, uma voz adorável afetou o espaço, da mesma forma que acontecia com a transformação de Tio em dragão. A expressão do sinergista relaxou e ele parecia muito feliz enquanto ouvia uma voz querida e nostálgica, mesmo que fosse apenas por um momento. Sim, posso ouvir você, Yui. Sua aparência mudou, mas estou feliz por você estar bem. NN. Sabia que Hajime notaria isso. Isso é natural. Sou a pessoa que mais te entende. NN. Mas estou feliz. Eu te amo. Pare com isso. Isso é constrangedor. Fufu. O ar ao redor deles ficou doce rosa, apesar de ela ser um goblin. Mesmo com a aparência diferente, eles ainda criaram um mundo só deles. Os olhos dos outros pareciam os de peixes mortos. Kof. Não está na hora? Yui, estou feliz por você estar bem. NN. Kaori também. Yui-san, indefinitivamente, sem dúvida as. Vamos te fazer voltar ao normal. Por esse motivo, pode contar comigo. Shia, obrigada. Não posso lutar agora, então contarei com você. Shia e Kaori conseguiram recuperar seus espíritos e foram capazes de trocar algumas palavras com Yui. Yui-san, bom, sinto muito por antes. Não percebi que era você, e quase te machuquei. Não se preocupe. Era inevitável. E acredito que não teria ficado machucada. E, você está falando de mim? Até do herói, o LOL, Hajime me protegeria. Então é isso? A frase casual de Yui foi como golpes certeiros. Enquanto se retirava abatido, Kouki soltou uma risada seca. Shizuku e Suzu tentaram encorajar. Muito bem, para fazer Yui voltar ao normal e encontrar Tio e Sakagami, precisamos seguir em frente e conquistar depressa o calabouço. Com Hajime no comando, o grupo prosseguiu avançando pelo mar de árvores mais uma vez. Hajime-san, até eu consigo ver. Aquela é Tio. Eu também percebi isso. Não importa como você olhe para essa cena, aquela é Tio. Porém, seria um assunto sério se não fosse Tio. Sem dúvidas, aquela é Tio. Hajime e os outros voltaram seus olhos para a imundície em cena. Após 30 minutos desde que eles se reuniram com Yui, eles viram um grupo de goblins. O grupo atacava outro goblin com chutes e socos. Contudo, não havia intenção de matá-lo e um clima próximo do bullying estava formado. O goblin não parecia estar machucado enquanto recebia o assalto do grupo. Se ele estivesse sendo agredido porque era fraco, seria algo bastante natural. Não importa como você analise isso, ele está em êxtase. Mesmo que seja o rosto de um goblin, e nunca poderemos transmitir aquilo. Nagumo, é você, para aquele tipo de pessoa, e não acho que posso conquistar o coração daquela coisa. Pare Amanogava. Me sinto mal porque permiti essa transformação e só posso desistir. O goblin estava delirando com o êxtase, enquanto os outros murmuravam. Sua figura fazia lembrar uma certa pervertida. Ou para ser mais preciso, só havia uma pessoa para se pensar. Tio, você está, já é tarde demais, e vamos desistir, apesar de ser algo lamentável. Quando Hajime sacudiu sua cabeça com uma expressão triste, ele virou suas costas. Yui e as outras o seguiram sem qualquer hesitação. Normalmente, Kouki iria dizer, nunca abandone uma companheira. Entre outras coisas, mas agora, seu olhar estava perdido. Gu. Gia Gia. E, nesse momento, o Goblin notou o grupo de Hajime e ergueu sua voz. Como resultado, o Goblin atacado pareceu notar Hajime. Ele arregalou seus olhos e disparou na direção do garoto, apesar de receber as agressões de mais cedo. O Goblin, um tio, estava rastejando em alta velocidade pelo chão, enquanto os outros Goblins instintivamente recuaram e se assustaram. Na verdade, enquanto os Goblins atormentavam e agrediam ele com grande ânimo, eles pensaram, você é meio esquisito. E agora eles estavam convencidos disso. Gujiajiagia. Enquanto isso, o Goblin, um tio, tentou pular no peito de Hajime. Embora eles não pudessem entender as palavras do Goblin, vendo isso, ele com certeza estava dizendo, Mestre Ei.
Esta desejou ver você. Ou algo parecido. É claro que Hajime respondeu dizendo: não se aproxime de mim, sua pervertida. Ou. E ele desferiu um gancho com seu braço artificial. O Goblin, tio, fez um mortal de costas artístico com 4 giros e meio, mas ele fez um som que não deveria ser feito. Ela se quebrou. Morta. Yui, o versão Goblin, espiou dentro da moita onde o corpo do Goblin, tio, caiu. Seu traseiro foi perfurado por um galho de árvore. Então, bicum bicum. O corpo do Goblin, tio, estava se contorcendo, enquanto recuperava a consciência. Apesar do corpo ser o de um Goblin, a resistência devia ser a de um dragão. Ou ela se tornou uma pervertida ainda maior. O Goblin, tio, segurou suas bochechas com ambas as mãos e gritou excitado, com seu corpo se torcendo. E assim, ela começou a olhar para Hajime com olhos febris. Instintivamente, o sinergista começou a puxar Donner e Shia tentou acalmá-lo com desespero. Kaori entregou uma pedra telepática para o Goblin, tio. Uma pedra telepática, tu me ouves, mestre? Esta se encontrou com seu amado mestre e as primeiras palavras e ações foram de abuso. Maldição. Mesmo que o corpo mude, a tenacidade continua igual. Você só deveria morrer. Amado mestre. A falta de perdão, esta não pode se segurar. Esta é inútil sem o mestre. Agora, a amada serva do mestre voltou. É boa forma como esta, que foi reduzida à feiura, é atacada sem limitação. Ao que parecia, mesmo ela se tornando um Goblin, ela ainda sentiu prazer. Já era tarde demais quando Hajime falou. Os Goblins, enquanto ignoravam Tio, que estava deitada no chão dizendo, faça o que você quiser. Me queime ou me escalde. E ainda se contorcia, foram mortos em um instante pelo sinergista. E a busca voltou para o silêncio. Os outros também não pareceram se importar com isso e seguiram Hajime sem desviarem seus olhos. Isto é um jogo de negligência? Mestre, não há o que fazer. Ei, não deixem esta para trás. Esta quer que vocês esperem. Esta ainda está tremendo por causa do golpe de anteês. A voz de Tio ecoou no vazio do mar de árvores. Contudo, ninguém parou de andar. O enorme galho entortou e atacou de forma irregular como se fosse um chicote. Folhas dançavam como lâminas e se espalhavam pelo local. Nozes eram disparadas como bolas de canhão. Uma repentina raiz parecida com uma lança surgiu do chão tão fiada como uma espada. Cada um desses ataques era fatal. Isso era muito parecido com a árvore demônio que Hajime enfrentou no grande calabouço Orcus. A fera mágica era o famoso Treant sobrescrito 2. Mas então, quando o garoto comparou este Treant com o que ele enfrentou antes, o tamanho era extremamente diferente. Este tinha 30 metros de altura e 10 metros de diâmetro. Kouki, Shizuku, Suzu e a criatura parecida com um ogro estavam confrontando o enorme Treant. Gura! Enquanto isso, soltando um rugido parecido com o de um ogro real, Ryutaro atacava com seus punhos para interceptar os galhos que apareciam. Pelo caminho, um ogro foi descoberto enfrentando outros ogros. Contudo, enquanto a luta seguia com movimentos de artes marciais, para ser franco, o monstro realizou movimentos refinados de karatê. Era óbvio que esse era Ryutaro. O aluno poderia morrer se eles o encontrassem mais tarde, já que seu status ficava muito atrás do de Yu e Tio. Para chegar tão longe sem tentar fugir, uma contestação foi feita sobre esse cérebro de músculos. E Ryutaro enfim se juntou ao resto do grupo como último integrante. Eles chegaram no local com a árvore gigante, que obviamente tinha um tamanho diferente comparado com as que estavam ao redor, e a árvore gigante disse, me derrotem se quiserem prosseguir. E começou a atacar após dizer isso. No momento atual, o grupo de Kouki, que não mostrou nenhum resultado até agora, disse, nós vamos derrotar este cara. E disparou. O grupo de Hajime não se incomodou e começou a assistir à luta. A propósito, Kaori estava participando como a curandeira. Govu. O ataque é pesado. Um galho com a espessura de um tronco se aproximou enquanto cortava o vento, e foi recebido por Kouki e sua espada sagrada. Entretanto, um gemido escapou pelo espaço de seus dentes cerrados, lembrando de quão excessivo era o peso do ataque.
Shizuku estava ocupada com as shuriken feitas de folhas que voavam como se fossem facas de arremesso. Suzu ergueu uma poderosa barreira para tentar interceptar o ataque. Kouki decidiu, de forma desesperada, usar a abertura para atacar. Nada bom. Como o Kaori está aqui, não temos que nos preocupar em não sermos capazes de continuar. A garra relâmpago da katana negra estava sendo usada ao máximo. Shizuku apertou seus dentes enquanto cortava galhos e folhas uma a uma. As palavras que Hajime disse antes de eles entrarem no grande calabouço afundaram nos corpos do grupo de Shizuku. Sem o sinergista, eles já teriam sido aniquilados. A confiança que eles ganharam no grande calabouço Orcus foi esmagada. Após se preocupar um pouco, Shizuku gritou com o herói. Kouki! Use a destruição suprema. Não, isso não vai servir. O encantamento é longo demais. Está tudo bem. Vamos te defender sem falha. Confie em nós. Kouki estava com problemas sobre o que ele deveria fazer quanto à sugestão de Shizuku. Era óbvio que o Treant diante deles era mais forte do que as feras mágicas da mulher da raça dos demônios sobrescrito 3. Os ataques vinham um por um, contudo, a luta só era possível graças ao apoio de Kaori. Eles perderiam suas vidas se perdessem a concentração apenas uma vez. Seria preciso coragem acima da média para se expor e ficar indefeso em tal momento. Entretanto, era certo que sem um ataque impressionante, eles não poderiam superar o Treant. Neste ritmo, eles não seriam capazes de derrotá-lo. Além disso, Kouki se lembrou da vez em que Hajime se reencontrou com Yui. Uma confiança mútua que não mudou, mesmo que a aparência tivesse mudado. O sinergista viu a verdadeira natureza de sua amada em um instante, e a vampira não mostrou qualquer agitação por quase ser morta pelo herói. Para ser sincero, seria mentira dizer que ele não invejava tal relacionamento. Dessa forma, Kouki ficou determinado. Eles tinham uma relação de confiança mútua. Com toda certeza, ele não queria apenas provar que seu grupo não perderia para Hajime. Eu entendo. Vou contar com sua proteção. Sim, deixe conosco. Ryutaro, Suzu. Vamos nos reunir. Entendido. Aiyo. Kouki não se moveu um centímetro enquanto erguia sua espada sagrada acima de sua cabeça. Apenas sua boca se movia enquanto ele recitava algo. Esse estado poderia ser chamado de indefeso, já que toda a sua consciência estava concentrada no encantamento do poder do céu. O Treant se certificou de não desperdiçar essa oportunidade. Os galhos da árvore vinham da direita e da esquerda, uma espada de folha que se aproximava, um tornado vinha do alto, um bombardeamento de nozes pela frente e as raízes da árvore vinham do solo. Este é um solo sagrado, o inimigo de Deus não passará. Virtude absoluta. Suzu antecipou o ataque e criou uma barreira. Até o momento, suas barreiras salvaram o grupo. A barreira conseguiu resistir à primeira barragem de ataques com pequenas rachaduras. Com os ataques consecutivos do Treant, a barreira não poderia suportar e se quebrou. O gemido de Suzu ressoou, enquanto Shizuku e Ryutaro, versão ogro, atacavam em desespero. Eles ficaram seriamente feridos em um instante por causa das intensas ondas de ataques. Eles interceptaram todos os ataques com suas habilidades enquanto gritavam e rugiam. Embora duas pessoas tenham se machucado e sangue fosse derramado, eles não deixaram nenhum ataque passar. Reversão. Com apenas uma palavra ecoando no campo de batalha, os ferimentos de Suzu foram curados em um instante pela magia de Kaori. Embora a reversão fosse uma magia de cura para múltiplos alvos, seus efeitos já estavam acima do nível avançado. A maior parte das feridas foi curada em pouco tempo. Após obter o corpo de Noento, Kaori se inspirou para criar novas magias de cura. Era possível curar com a magia de regeneração, contudo, o consumo de mana da magia da Era dos Deuses era maior do que uma magia comum. Suzu ergueu uma barreira mais uma vez e ganhou poucos segundos, entretanto, ela foi destruída de novo. Shizuku e Ryutaro colocaram suas vidas em risco mais uma vez. Kaori curou o dano em seus corpos na mesma hora, e Suzu criou outra barreira. Eles repetiram isso 3 vezes. Enfim, do corpo de Kouki, uma enorme onda de magia surgiu e cobriu sua espada sagrada. A espada sagrada estava coberta por uma luz que parecia o sol e o herói respirou fundo. Todos. Aqui vou eu. Destruição suprema.
Ele usou seu trunfo, sua magia mais forte. Uma enorme torrente de luz atingiu o solo e voou para a frente. Uma das lâminas de folha foi explodida, os galhos de árvore foram eliminados, o bombardeio de nozes foi engolido e o trem atingido diretamente. Sons estrondosos surgiram e a luz explodiu, o ambiente foi tingido de branco. Eu consegui! Kouki sorriu satisfeito e gritou. Hajime observou afastado, enquanto comia um pequeno bolo e murmurava, ele ergueu a bandeira. A bandeira certamente foi levantada. A luz e a poeira sumiram, e o trem estava ileso. Isso é mentira, não é? Kouki estava aturdido e soltou uma voz sem vida. Não foi apenas o herói. O grupo de Shizuku também estava chocado porque o último recurso de seu colega foi inútil. O trem liberou sua intenção assassina contra o grupo dos alunos e começou a atacar em ondas mais uma vez. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.